passar esse momento com muito carinho, contando com o apoio de vocês. Se alguém quiser fazer algum apontamento aí, que a nossa Kelly nos ajuda aí ao levantar a mãozinha, tá? Porque nós estamos todos aqui em caminhada, em aprendizado, e é nessas horas, né, que nós possamos dar a nossa gota de participação, tanto para nós, como para aqueles que estão participando aqui nesse encontro, e para os nossos irmãos desencarnados também, que estão em nossa volta, nos assessorando muitas das vezes, e como conosco também estamos nessa caminhada de aprendizado, sustentação. Então, como o Marquinhos já falou, né, o título de hoje, do título de hoje, com o estudo de hoje, né, tem o título do hoje. E como nós sabemos, sem assim muito fazer apontamento, ao falar o hoje, nós temos que falar também do nosso tempo, que quase que encaixa para nós podermos entender a valorização do hoje. Então, sobre essa situação, nessa valorização, no livro Caminho, Verdade e Vida, no primeiro capítulo, ele fala sobre o tempo. Então, o tempo, né, essa reflexão que nós vamos fazer, ele inicia com um comentário do Evangelho destacando os valores desse tempo, esse patrimônio tão rico, tão valioso, e que muitas e muitas vezes, né, a gente não dá o valor devido à utilização desse tempo para nós. E muito de nós, e não pensarmos na valorização dessas horas, do que nós estamos buscando no aproveitamento da vida, da encarnação que hoje nós estamos vivendo, que nós sabemos que é oportunidade que temos para nos melhorarmos, principalmente espiritualmente, nós ainda estamos naquelas situações de valorizar o hoje como muitas coisas, né, situações materiais. Então, a gente não valoriza o hoje com a conexão espiritual. Nós valorizamos muito o nosso hoje com processos que tem de materiais, de casa, de família, de isso e aquilo. Quando a gente ainda está sozinho, a gente pensa em construir na educação, né, que seria, muitas das vezes, o nosso aprimoramento intelectual, é que nós devemos realmente de fazer, e a gente vai construindo de etapa em etapa aquilo que mais nós valorizamos no nosso dia a dia. E a gente tem que ter essa consciência, né, que devemos construir nosso patrimônio, que é tão valoroso, mas que ele precisa ser utilizado de uma maneira geral. Nos posicionamos, é igual nós, embora muita gente possa estar ouvindo esse estudo pela primeira vez, mas o aproveitamento ele tem que ser crescido mais do nosso lado espiritual, porque nós sabemos que nós estamos aqui em oportunidade, que a Terra é o nosso planeta escola, que dentro da família, dentro da construção que nós estamos hoje, da sociedade, são tudo oportunidades que nós temos que valorizar e prestar bastante atenção nesse sentido. Então, né, os nossos talentos que a gente tem, então, nosso divino mestre, ele vem definir também o tempo. Então, a gente simplesmente desperdiçamos, nós vamos entre de etapas em etapa, como muita gente fala, matando o tempo, né? Com aquilo, muitas vezes, que é inútil para a nossa vida. E com isso, nós vamos tendo, né, que nos perturbar com aquilo que a gente, muitas das vezes, vai desequilibrando, considerando que temos que julgar muito, quando na própria vida nos afirma do nosso dia a dia, dessa brevidade do tempo. Quando a gente fala em tempo, a gente se estica nessa conexão, né? Nesse sentimento de tempo. Mas será que nós damos
conta realmente do que esse tempo significa para a gente? O que nós estamos fazendo com esse tempo que Deus nos permitiu? Nós, espírita, que nós, apesar de perder esse corpo, né, nós somos espíritos, se perdemos ele, nós vamos continuar vivendo, que nós, eu, espírito, e nós vamos ter outras oportunidades. Mas o que nós estamos fazendo agora aqui encarnados? Será que nós já nesse valor, esse valor que nós estamos tendo pela lei divina que está nos proporcionando nesse planeta escola? Então, a gente vai de experiência em experiência, dando brevidade a esse tempo, não valorizando os nossos acontecimentos, até a lei da vida. Já que nós tivemos oportunidade de reencarnar e nascemos nós, acho que na maioria das vezes é hoje, né? Todos nós aqui hoje, tendo essa condição de saber dessa verdade, da oportunidade que nós estamos tendo, será como é que nós estamos caminhando com esse manancial tão celeste, né, que a espiritualidade nos deu, que Deus nos deu para a gente. Então, na maioria das vezes, a gente ainda vive nessa incerteza, né, de quanto tempo ainda temos. Então, o hoje, né, o agora é o hoje, mesmo que não sabemos como ele será finalizado, como que nós chegaremos no fim. Será no amanhã, será agora, ou naquela incerteza, mas nós sabemos que se perdermos esse corpo de carne, nós ainda vamos continuar vivendo. Mas e agora? E as oportunidades que nós estamos tendo agora? Nós desperdiçamos, estou falando nós, gente, de maneira geral, nós desperdiçamos muito, mas muito, muito mesmo, porque a gente ainda fica ainda naquele propósito, dando o hoje ainda sentido, mas na maioria das vezes para o materialismo. E não pensamos do lado espiritual, na nossa moralidade. E nós já pode receber que nós recebemos uma bênção, que essa doutrina espírita fala para nós que o nosso crescimento ele é mais moral, né? Então, por séculos afora, nós temos feito muito isso, especialmente agora que temos conhecimento espírita, é preciso que nós não caiamos naquela falsa posição da incompreensão, né, da insensatez, de pensar que nós não temos a eternidade, que muitas vezes a gente ainda se coloca naquela situação. O que eu não estou conseguindo fazer hoje, o que eu não sou hoje, o que eu ainda não amealhei em mim, oportunidade de tirar egoísmo, de não ser bondoso, de praticar caridade, ainda não estou conseguindo fazer isso. Talvez na próxima reencarnação eu consiga. Na próxima volta minha eu consigo. Mas será que como vai ser essa minha volta? Será que a minha volta vai me dar condições de raciocinar naquilo que eu já aprendi hoje, nessa minha caminhada de hoje? Será que eu vou voltar ainda? Será que eu voltarei com toda essa bagagem? Se muitas vezes, se aqui ainda não valorizei esses ensinamentos, vou deixar para outra encarnação? Vou deixar para outra oportunidade? Será que essa oportunidade virá? Será que ela vem na mesma proporção que eu estou dando valor ao lado material? Então, vai acontecendo, né, essas situações com a gente. Então, o fato de termos que isso não seja, né, justificativa, uma desculpa, para nós postergarmos, né, as nossas realizações que nos competem. As transformações são necessárias, porque já que conseguimos discernir e nós já identificamos os nossos pontos frágeis de mudança e que nós façamos agora. É igual eu acabei de falar. Se eu ainda não consigo, mas será que eu já tentei? Será que eu já busquei essa busca? Será que, mediante situações, quando chega até a mim,
eu penso numa mensagem do Evangelho, eu penso numa palestra que eu escutei, ou numa conversa com uma amiga que está comigo na caminhada. Mansa, ser mais flexível, ser mais caridosa, ser mais paciente, ser mais bondosa, porque a nossa vida, ela é feita de desafios. E a gente fala, agora eu não posso, ainda eu não sou capaz, mas quando que vai ser capaz se as situações não chegarem até nós? Quando a situação chega, a gente fala, eu não sou capaz, mas eu já ouvi, eu já sei, eu já li, mas ainda esse egoísmo que ainda tem muito ainda dentro de mim, me impede de fazer esse trabalho interno. Para nós ainda, é muito mais plausível, é muito mais confortante eu falar, eu ainda não posso, eu ainda não consigo. E aí nós vamos dando os 1000 desculpismos na nossa vida para processar essa transformação. Será quando que eu vou fazer essa reforma? Quando que eu vou aprender e fazer esse exercício de praticar aquilo que a situação do momento está me pedindo? Seja mais paciente, seja mais caridoso, se coloca no lugar do outro. Eu ainda não consigo. Aí eu falo, é o hoje. O nosso hoje é o agora. A própria vida nos traz e nos mostra condições de fazer esse exercício. Mas nós somos ainda muito preguiçosos. Nós, de maneira geral, ainda não nos damos a oportunidade dessa transformação. Então, a gente deixa para depois. Aí será complicar muitas vezes a nossa situação, né, com um acréscimo imenso de responsabilidade, até pelo tempo perdido com mais consciência de causa. Então, é preciso que cada um de nós desperte, esteja atento para o valor do hoje, não deixando para depois o que hoje nós podemos começar. Ainda como que sejam as primeiras sementes, porque tudo começa da semente, e essa semente eu vou falar vontade. Se a gente não tiver vontade, a gente não dá um passo. O que acontece com a sementinha? Ela chega até nós. Amanhã eu vou plantar. E amanhã você vai, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para depois, passou um mês. Aí você lembra da sementinha, vai lá, a semente apodreceu. E assim é a nossa vontade. Se a gente não se despertar para essa vontade de o fazer na hora que chega a situação, o conflito, os ajustes que nós temos que fazer, o nosso próximo, seja ele aonde estiver, dentro do nosso lar, fora do lar, na sociedade. As lições chegam, gente, de mil maneiras para nós raciocinar no aqui e agora. O momento chega. A espiritualidade não brinca em serviço. Ela dá paulatinamente situações para nós fazermos o nosso exercício. E ele chega. Muitas das vezes, quando chega para a gente um momento, nós estamos ainda fragilizados, estamos caídos, sentindo desamparado, sentindo amargurado. Quem de nós nunca passou essa situação? Quando a gente está lá praticamente no fundo do poço, pedindo força a Deus para poder passar por aquela situação. Aí, como diz o outro, vem uma enxurrada mais de situação. Agora, eu não posso acudir aquele que está me pedindo, porque eu também estou em pedaço, eu também estou em frangalhos. Mas é nessa hora que nós temos que fazer o nosso exercício. O que Jesus pede para a gente? Enxuga a lágrima do outro, que a sua já está enxugada. Estende a tua capa para o outro. Dá o ombro ao seu irmão.
acalenta o seu irmão, faça para o seu próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse para você. Mas como eu vou fazer se eu também estou despedaçado? Mas é nessa hora que Jesus fala para ele, vai lá no Marquinhos, vai lá na Kelly, vai lá no Nivaldo. Ele sabe quem colocar nas nossas vidas, nas nossas horas, no nosso hoje, aquele irmão que está necessitado tanto quanto nós. Aí é o agora. É o agora que é o momento desse exercício. Enxugar a lágrima do outro, para a sua lágrima ser enxugada. Colocar o antídoto na ferida do outro, para que a espiritualidade te acode também dentro da tua ferida. Mas nós damos desculpa, mas agora eu não posso. Eu também estou despedaçado, eu também estou em frangalho, eu também não consigo. E assim, gente, as horas vai passando, o tempo vai passando, as oportunidades vai passando. E nós vamos dando o nosso, agora eu não posso. Então, né, nessa conquista, né, de realização e da grande conquista, um dia começou pela semente. Se é preciso perdoar, se é preciso vencer um vício, precisamos adquirir mais sabedoria nas nossas vidas, né? E nós começamos no hoje, orando, pedindo para que Deus, né, dê força para o nosso perdão, assim também forças para com os problemas, superar nossos vícios. Começamos primeiro pelo movimento de agora, do hoje, para que não lamentamos depois o tempo perdido. Porque dizem os espíritos que essa é uma da experiência mais dolorosa que os maiores arrependimentos, né, do mundo espiritual têm a consciência do tempo perdido. E nós já ouvimos falar sobre isso. Que muitas das vezes chega lá e agora. Por que eu não fiz? Por que eu não dei aquele passo? Nós sabemos dessa história que lá no plano espiritual, o que mais lá eles reclamam é o tempo perdido. É o tempo não aproveitado da mudança. É o tempo não aproveitado de colaborar. É o tempo de não aproveitado da transformação, da boa vontade, de dar um passo. Se nós já temos consciência aqui no plano terreno, que essas são as oportunidades que nós temos, por que deixar para depois? Por que deixar para a próxima oportunidade? Por que não agora? Muitas das vezes é difícil para a gente dar esse passo na hora que nós estamos no nosso conflito, no nosso eu interno, né? Tendo aquela situação também para a gente ser processada. Mas é nesse momento, são nesses instantes que a espiritualidade recorre até nós, situações que fala, vai meu irmão, agora é seu momento de se doar, é seu momento de ajudar, é seu momento de você sair de si e aproveitar essa oportunidade de ajudar seu irmão. E a gente vai tendo essa visão de entendimento mais amplo do valor do tempo e da condição em que nós encontramos. Então, ver qual será o versículo de Emmanuel vai, né, trazer para nós como é dos nossos dias, de nossas considerações. Então, na carta de Paulo, no capítulo 3, ele diz para nós, exortai-vos uns com os outros durante o tempo que hoje se chama, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo pecado. Então, para que possamos entender essa fala de Paulo, devemos considerar aqui a questão contextual, né, que um tema que vai trabalhar como se fosse um quadro ampliado, lá que ele fala da cerimônia, da história do cenário, e da história que seu próprio povo, na tradição, ele trazia da primeira revelação. Quando Moisés, tomando o povo do Egito, né, ele inicia a longa jornada, e aí todas as dificuldades do êxodo, do povo rebelde, que começa a lamentar, reclamar,
como Moisés desejaria voltar para o Egito. Aí nós temos aqui aquela dificuldades que esse povo vai avançando, avançando, e uma hora chega até a porta, né, da terra prometida. E ali na fronteira, digamos assim, Moisés envia alguns dos mensageiros, observadores, que se pedem para sondar essa terra. E ele envia imensa maioria. Muitos deles voltam dizendo para que eles não avançassem, porque nessa terra tinha gigante, teria muita dificuldade. E somente Josué e Caleb insistem para que o povo avance. E o povo, no entanto, como na maioria, acaba optando para não adentrar. Então, inicia eles a longa jornada mais ampla daquela história dos 40 anos, pelo deserto, andando em círculo. Então, eles andaram em círculo, eles não tiveram essa oportunidade de avançar, aí eles ficam andando em círculo por 40 anos, porque tudo é estado na porta da terra da promissão, por não quiserem avançar, quando chamado, quando surgiu o tempo propício. E por isso eles entraram no loop, que seria desperdiçando tanto tempo, tantas oportunidades, criando em si tantas dores. E Paulo fala um pouco disso quando eles foram chamados, entraram, se exortaram uns com os outros para avançarem, quando surgiu a ocasião da testemunho da renovação. E daí o passo fundamental na direção da terra da promissão. Isso é, o aperfeiçoamento de nós mesmos, purificação. Porque o êxodo, no fundo, é um simbólico processo da jornada, da libertação da humanidade, dos espíritos que somos nós. Então, eles preferiram ceder ao medo, à acomodação, às velhas posturas, aos velhos hábitos, do que ir com coragem, com humildade, com a devota, com muita disposição. Então, o não avançar, muitas das vezes, é a acomodação que nós temos, né? É algo que acontece a muitos espíritos ao longo da nossa trajetória evolutiva, como sucedeu com inúmeras vezes, né? O chamado com a experiência, testemunho da superação. Então, como eu falei, muitas das vezes nós somos chamados a testemunhar o nosso passo que nós já damos, mas ainda fraquejamos dentro desse momento da nossa inquietação, da nossa não perseverança. Nós ainda tropeçamos, né? Nos pontos, a gente vai recapitulando nossos erros. Aí a gente volta. E aí, gente, eu volto a falar novamente. O tempo é o agora. Se a gente não nos canalizar nos que é preciso fazer e não dar esse passo, a nossa acomodação não vai ficar no mesmo lugar. Porque a disciplina da evolução depende de nós. Nós temos muitos caminhos. Nós temos na nossa vida muitas e muitas oportunidades. Só a oportunidade de nós conhecermos o Espiritismo, que dá uma ampla visão para nós, de mudança de hábito, de mudança dos vícios que nós ainda trazemos em nós, e que nós ainda nos arrastamos na dificuldade de processar, de mudança, de não fazer mais, e a gente vai caminhando, né? Nessa acomodação, porque não chega a nos incomodar. Aí eu vou falar, e qual a hora que a gente vai dar uma acordada para isso? Na hora que a gente estiver passando por uma dor muito grande. Aí nós vamos, na mesma hora, pedir socorro à espiritualidade. E socorro pode até vir, pode até chegar em nós, mas vai ser no tanto que nós trabalhamos por nos esforçarmos. Aí é a nossa consciência de cada um. Nós estamos nos esforçando? Nós estamos fazendo por onde receber essa ajuda da espiritualidade na nossa dor,
na nossa trajetória. Então, quando surge o chamado para entrar na experiência depuradora, não voltar atrás, não relute, não postergamos, não hesitamos, vamos com humildade e coragem, confiando no amparo divino, para que se faça preciso fazer, não menos, né, menosprezar a ocasião de hoje, da oportunidade, do momento oportuno, porque ela só pode voltar ou pode voltar daqui a muitos e muitos anos. Então, hoje é a oportunidade que nós temos, né? A oportunidade é hoje ou agora. Então, vamos fazer o possível para que essa mudança ela seja sincera, a nossa busca seja feita com coragem, com perseverança, porque quando ocorreu toda a preparação, né, todo um processo para chegarmos ali, na hora do testemunho, Emmanuel nos diz, né, no livro de Justiça Divina, às vezes estudamos, nos preparamos por ano, e por vezes séculos, para sermos provados naquilo no grande momento, o chamado crise. E esse é o momento que ele frisa. Exortemos uns aos outros, estimulando uns aos outros com fidelidade, quando surgiu o dia, quando a luz da oportunidade brilhara diante de nós, reconhecendo o valor do hoje, daquele momento, para que não deixamos também nos endurecer pelos enganos, pelos pecados. Então, as situações do nosso dia a dia, tem esse contexto. Por que deixar a oportunidade passar? Por que desperdiçarmos aquilo que nós já aprendemos? Que seja uma pequena semente, igual eu falei lá no início. Deixa que ela flua, deixa que ela cresça. Que quando a semente ela vai dar bons frutos, esse fruto não vai ser só para nós. Nós vai estar espalhando. Como que é gostoso quando a gente está naquela situação nossa, chega um amparo divino através de um dos nossos irmãos. Quem já recebeu esse amparo sabe o quanto que isso é gratificante. O quanto que isso nos envolve nesse engrandecimento e de fazer, gente, eu recebi, então também agora eu vou fazer minha parte. O que nós fazemos? Mas ainda não sou capaz. Esqueçamos o que fizemos de errado lá atrás. Esqueçamos o nosso passado de conflito, de imperfeição. O 100% nos é lícito, mas vamos 80, 70, 50, 40. Vamos aproveitar esse pouquinho que nós já sabemos, que seria o hoje, que seria agora, fazer a nossa parte. Plantar nossa semente, sairmos de nós. Isso mantemos na posição cristalizadas, né, que seria um termo, um ciclo vicioso, que temos estado. E nos diz para exortarmos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Parece até uma contradição, na maneira que ele frisa, mas a importância de cada dia não nos preocuparmos excessivamente com os dias futuros, esquecidos dos hoje. Devemos preocupar com amanhã? Sim, nos é permitido. Mas vale a pena amealhar tesouros? Não tem a parábola lá? Juntou, 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 e hoje buscou a alma dele, então. Ficou celeiro lá, amontoado. O que nós estamos amontoados para frente, para amanhã, para daqui a 2 anos, para daqui a 10 anos? O que nós estamos fazendo? O nosso agora? Porque, normalmente, assim fazemos projetos, planos, e só vamos deslumbrando esse amanhã, que nunca chega, e não estamos sabendo construir esses projetos em cada dia no hoje, na ocasião e que temos agora.
Então, é para exortar uns aos outros todos os dias. Cada dia da existência material terá o seu imenso valor, mas não vivamos antecipadamente os dias que ainda não chegam, e nem nos prendermos nos dias que já se foram. Porque muitas das vezes a gente, lá atrás eu fiz assim, lá atrás eu, né, como se diz hoje, eu peguei nessa situação, lá atrás eu fico isso. E a gente fica nessa situação do lá atrás, fica remoendo, passa ano, a gente está com aquilo guardado em nosso coração, naquele deslize que nós tivemos lá atrás, naquela situação que nós envolvemos com parente, naquela situação que nós envolvemos com pessoa que trabalhamos junto, e quando a gente está conversando com uma pessoa amiga ou com outra pessoa, a gente vai, como dizia Antônio, a gente está com a brasinha na mão, quando acontece, a gente vai lá e sopra, mas mal sabendo nós que quem colocou, que riscou o fósforo para dar aquele incêndio fomos nós. Então, são oportunidades que nós não prendamos, né, no nosso dia que já se foram. Aproveitemos o hoje e vamos a cada dia como sendo esse hoje, abençoado e oportunidade de agora da nossa transformação. No comentário ele diz, no conselho da exortação recíproca diária, indicada pelo apóstolo, ele requisita bastante reflexão para que não estabeleça guarida certas dúvidas, que não basta falar, exortar uma maneira da fala, faça assim, faça aquilo, está certo, é a maneira de exortar, mas será muito edificante se consistir somente em palavras. Aqui fala o seguinte, para a gente exemplificar a nossa conduta. Porque muitas das vezes a gente fala palavras bonitas, faz coisa bonita, mas só de para fora. Mas o sentimento? E todos nós já passamos por isso, já recebemos isso. Quando chega uma palavra que mexe, que consola a gente sabe, nossa, ó, é dessa forma mesmo que eu estou agindo, é dessa forma que eu preciso me transformar. A gente recebe isso, né? Mas na maioria das vezes, nossa, você viu lá o Marquinhos? Ele deveria estar fazendo aquilo dessa forma, ele já sabe tanto. Mas olha quem está falando. Será que o comportamento do Marquinhos não está me refletindo no meu eu, que sou eu que faço aquela situação? Então, muitas das vezes a gente está apontando, mas a situação é nossa. O reflexo de muitas das vezes a gente vê no outro é nosso, é igual ao espelho. Deus nos dá tanta essa oportunidade de vivenciar essa situação que nós temos na escolinha de evangelização, acho que muitos de vocês sabem, que eu falo muito lá para as crianças, quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Então, o reflexo do nosso dia a dia, do nosso mundo hoje, das nossas companhias, muitas das vezes, está refletindo o nosso posicionamento. Então, o que a doutrina espírita já trouxe para mim hoje? O que eu estou vivenciando o meu hoje? Que oportunidade que eu estou engrandecendo no meu dia a dia para me valorizar e valorizar quem está no nosso meio. Então, essa exemplificação daquilo que a gente já sabe, daquilo que a gente lê, ele é muito sagrada dentro de nós. Principalmente quando ele é feita mesmo daquela transformação da nossa intimidade, que chega até o outro, que a oportunidade nos dá com o nosso outro para vivenciar nossos ensinamentos. Então, continuando, com essa força, né, que nos impulsiona, ela impele que arrasta outras vidas para o devido aproveitamento do tempo. A criatura aqui estará demonstrando o aproveitamento do tempo do dia para a sua própria existência. Então, é preciso pensar no sentido mais amplo do que falar, porque falar sobre o Evangelho, aconselhar acerca do Evangelho, nós temos feito, mas muitos reiteramos às vezes,
não nessa existência, mas em outras. É preciso exortação, com mais eloquência, que toca no coração das almas, né? Do coração, e salientamos que Paulo infringe esse singular importância. Então, quando a gente valoriza esses ensinamentos, quando nós temos a oportunidade de chegar até o nosso irmão, ele vai sentir esse abraço, esse aconchego, essa assistência chega até o nosso próximo. E quando a gente recebe, o quanto que isso nos valoriza como pessoa, poxa, vamos agradecer, eu também tenho que fazer o mesmo. Eu penso comigo, também tenho que chegar nesse ponto para poder matar a sede desse nosso irmão, que muitas das vezes é só um abraço, só um olhar, só um bom dia, um cumprimento, é um sorriso. Por causa de N situações aí do nosso conflito, a gente vive com uma cara amarrada, uma cara fechada, nos dando as oportunidades de sair se espalhar, de se estender. Então, dentro do tempo, né, que se chama hoje, destacando a necessidade da valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades, pelo dia que passa. Então, a necessidade é uma necessidade mesmo. O espírito desperto, lúcido, ele reconhece isso como necessidade e não como algo inútil. Valorizar esse recurso em movimento pela necessidade, pelos dias que passam. E no sentido amplo do tempo, já em si, um recurso que nos é dado, muitas vezes hoje, mas de tal convivência, que chega de tal conhecimento, tal conversa que teremos na experiência. Tudo isso são recursos que o hoje nos traz. Então, quando olhamos para nós, para a nossa vida, o hoje, com quais recursos ele está me dando hoje? Foi o maior aproveitamento em torno dele. Essa é uma reflexão que nos cabe. Santo Agostinho, ele nos orienta, né, a analisar o dia de hoje, ao final de cada dia. Ao final de cada dia, como foi o meu hoje? O que eu plantei? O que eu colhi? O que eu fiz? O que eu desperdicei? O que eu aproveitei? Santo Agostinho nos orienta. Como foi o seu hoje? Então, analisando, né, essa parábola que fala o dia da pesca, voltar para eles, quando Jesus fala também, ao final da pescaria, volta lá atrás, vão sentar então e separar os peixes. Qual peixe que é bom, qual peixe que está deteriorado, qual peixe que pode ser guardado. Então, tudo isso são recursos que o meu hoje me deu. E é assim na nossa vida, quando ele fala, ao final de cada dia, faz a sua reflexão. O que eu posso tirar? O que eu posso aproveitar? O que eu posso auxiliar meu irmão? É o aproveitamento disso, é que precisa ser, né, desencadeado, o que é útil, o que não for, o que vai me agregar. Então, fazer esse tipo de análise, valorizando esses recursos para a nossa construção dos valores imortais. Acreditam muitos que, para aconselhar os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores, como os discutidores tenazes. Então, não precisa. Se eu posso aconselhar, se eu posso ajudar, se eu posso fazer a minha parte, eu não preciso me centralizar que eu tenho que saber o evangelho de ponta a ponta, saber de todos os apóstolos, saber disso, saber daquilo, não. A sementinha que eu já consegui, que eu faça ela germinar dentro de mim, que eu faça a minha parte, que eu possa fazer uma prece, que eu possa fazer um atendimento fraterno, que eu possa pegar alguém e fazer uma prece para ela, que ela está tão necessitada. Se eu não souber aconselhar, que eu peço para alguém, o Marquinhos, ou qualquer pessoa, qualquer situação. O nosso meio nos dá essa oportunidade de fazer algo. Né? Então, vamos então nos converter, né? Não ficar em muitas situações fazendo o que o outro faz melhor, o que eu faço, eu que tenho que fazer desse jeito, tenho que fazer daquele jeito, não.
Nós temos que fazer do jeito que a necessidade nos procura, no momento que procura, é o agora. Então, nessa situação, né, a gente muitas das vezes exige e cobra, mas sem dar exemplo, sem dar o que se passa. E ele mostra aqui aquela figura daquela personagem que exige muito, aponta muito o dedo numa situação, mas não importa com a sua própria transformação. A sua interpretação superficial resume no verbo exortar. Não, fulano, você tem que fazer dessa forma, você tem que fazer desse jeito, não. Isso tem que ser para mim, não para o outro. Então, o aproveitamento dos valores dos dias, às vezes, num simples olhar mais sincero, mais humilde, sobre nós mesmos, até muitas das vezes a nossa postura, nós não olhamos nem para nós mesmos. A gente, muitas das vezes a gente se sente coitadinho, não, estou precisando muito, mas esse muito seu, será que está muito mesmo? Será que não tem outra pessoa ainda precisando mais do que você nesse momento? Então, aferismo temos tido muita postura similar da criatura que está condenando, né, exigindo, exortando a melhor, apenas talvez falhando, tropeçando em aspecto diferente. Então, não é somente falar, induzir pelo verbo, é assumir compromisso para que a sua fala seja então precedida antes com exemplo, que preencha e que não só fala vazia, né, pelos verbos, ao vento que leva incômodo. Muitas das vezes a gente fala e a nossa fala, em vez de auxiliar, parece que tumultua mais. Né? A gente tem que tomar um certo cuidado dos nossos apontamentos. A situação já está ali formada. A gente vai dar nosso apontamento, muitas das vezes caridoso, em vez de auxiliar, a gente ainda complica mais a situação. Então, não podemos menosprezar a palavras, né, do verbo. A palavra que é sempre útil, conselho de um amigo sincero, quando brota do manancial do amor, ele sempre abençoado, a palavra tem força. Ela é tremenda e imensa, capacidade intuitiva, mas vinda com sentimento vibrante, naquele que realmente abraça. Né? Quando a gente chega numa situação dessa, de falar, de verbalizar, de acolher, a gente acalma. Mas quando a gente faz apontamento, a gente quase que destrói, como diz o outro, risca o fósforo na gasolina, que já está ali só naquela expectativa. Então, muitos se transformam em discutidores, destaca a possibilidade dos outros, mas não aproveita suas próprias. Constitui suas palavras, mas deixa invariável, vazia, após a sua passagem. E isso quando as palavras não são vibrantes, não têm alma, não traz um leve sentimento junto que é preciso preencher nossas palavras com fazer, com sinceridade, verdade, para que não seja uma exortação a exemplo de Paulo. Então, quando ele converte, né, de Jesus, que vai falar assim, quando ele, né, de Paulo para Saulo, ele já, no finalzinho, ele já compreende, mas logo de cara, ele já vai querer fazer explanação a respeito de Cristo. Mas aí chega o amigo dele e fala para ele, calma, ainda não é hora, o que você aprendeu lá atrás ainda, você tem que ainda plantar na semente, porque quem vai te conhecer vai ver aquele lá de trás, que era severo, que era dente por dente, olho por olho, vai conhecer aquele lá de trás. A sua semente que você tem que plantar agora tem que ser o exemplo, a sua transformação. Então, calma. Então, você agora ainda não está em condição ainda de dar presença, de falar desse Jesus que você está conhecendo. Vai com calma. E assim somos nós. Tudo de nós é gradativamente. Então, se hoje eu não consigo, mas eu vou me procurar a minha caminhada para amanhã eu dar conta. E quando a gente verbaliza aquilo que a gente já sabe, ou quando a gente aconselha aquilo que nós já sabemos, toca no coração do nosso irmão.
chega ali com aquela grandeza, com aquele acolhimento, a espiritualidade ampara mesmo, e a pessoa sai dali aliviada muitas das vezes, porque a gente intercedeu, a gente já conseguiu sair de nós, passar para o outro, passar para o nosso próximo, aquilo que nós já aprendemos, a vivenciar Jesus intensamente no nosso coração, com nossos exemplos, com a nossa fala, com a nossa posição, com o nosso trabalho, com o nosso exemplo. Então, o exemplo para a gente hoje é tudo. E quando esse exemplo chega de coração mesmo, a espiritualidade nos abraça e abraça também quem está próximo de nós, necessitado desse momento tão aflitivo. Então, Jesus, né, no nosso sentimento, no nosso mundo interior, nós exortamos um com o outro, representa apelo, mais oportunidade do que 5 chamamentos de duelo verbais. Então, não adianta muitas das vezes a gente querer. Hoje eu sei um pouco, mas a Kelly já sabe mais, o Marquinhos já sabe mais, a Dona Imaculada já sabe mais um pouco. Então, a gente vai se formando, vai aprendendo um com o outro. E não falar, não tem que ser dessa forma, mas é da forma que eu enxergo. A forma do outro, de repente, está mais ampliada. E muitas das vezes o nosso egoísmo nos cega, nos dando a oportunidade do outro chegar, do outro também falar, do outro também acolher. Por que tem que ser da minha forma? Aonde que está a minha humildade? Né? Então, que faça você aquilo que deve ser feito. Faça em silêncio, exemplifique. Através desse comportamento, o outro vem ali, palavra sendo aplicada, vivenciada, e assim será mais receptivo. Então, todas as vezes que eu venço a mim mesmo, uma tentação exterior, estou fazendo um convite aos corações que me cercam. Então, quando eu olho para dentro de mim e falo, Senhor, me ajude, eu sei que ainda sou muito imperfeita, mas eu quero auxiliar. O auxílio vem, gente. Vamos acreditar, vamos ter essa certeza. Eu falei, nós ainda não somos 100%, mas nós somos ainda, temos ainda condição de auxiliar quando o momento chega, quando a situação chega até nós. Todo aquele que cumpre os seus deveres vive exemplificando, praticando os princípios, que defende, que demonstra com sinceridade. Ele é um cartaz vivo, apontado para o Cristo mensageiro, vivo por onde passa. Devemos ter esse exercício diário, constante, o aproveitamento do hoje para entender o mundo e as vidas ao nosso redor, o mais um convite para o reino. Então, tudo para nós é convite. Né? Se eu viver todo fazendo esse exercício em mim, tendo essa vontade, buscando mesmo a minha moral, dentro da minha moralidade, me aperfeiçoando a cada gotinha, a cada situação, a cada esse convite, eu vou ser amparada. Então, é o aproveitamento do hoje. O próprio Emmanuel nos ensina que assim definir. Eu sou um simples, né? Ele falou lá, quando ele fala, eu sou um simples pregador de cartazes. E ele fala assim na obra que o Chico escreveu, né? Por meio dele. Para não cairmos em enganos fatais, arrependendo amargamente depois. Saibamos fazer do tempo de cada dia recursos para cada dia, uma constante exortação, riquezas da bênção do Rei, para que outros corações a ele se dirijam também. Então, quando fala para a gente não endurecer, né, nessa estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do seu próprio resgate, aprimoramento, santificação, porque o seu aproveitamento do tempo se vou vivendo de maneira relaxada, invigilante, distraído. Eu vou entrando num estado de cristalização e as minhas percepções vão ficando mais limitadas, a minha sensibilidade também. Então, eu vou tendo dificuldade
Porque nós sabemos a nossa vibração. A partir do momento que eu me coloco em sintonia de melhoramento, essa minha conexão, a espiritualidade vai me auxiliando e vai chegando. Por quê? Meu sentimento está aberto, meu coração está aberto. Mas eu que vivo queixando de N situações. De situações que nós sabemos, de todas as nossas situações no mundo. Mas são o quê? Oportunidade. Mas muitas das vezes a gente não pensa que o que chega para nós é oportunidade. A gente só pensa em decepção, em queixume, e a gente vai naquela reclamação eterna. Vou tendo mais dificuldade, né, de receber no bem maior. Vou endurecendo, vou enrijecendo. Então, não estou em movimento de aproveitamento. Quando eu não estou ali no esforço constante diário, paciente de melhoria. Eu vou endurecendo, ficando destrenado, ficando desatento, e aí eu me torno presa fácil para entrar em senda de enganos fatais. Quando eu entro nessa conexão de reclamação, de inutilidade, todos nós sabemos quem nos abraça, quem nos suga nossas energias, principalmente os nossos adversários. Eles estão atentos para essa situação nossa. E muitas das vezes não leva até a doença física. Mas quem deu comando? Quem deu brecha? Quem abriu essa sintonia para essa conexão? Nossa mente. O que eu estava fazendo do meu agora? O que eu estava fazendo do meu hoje? Daí, das ilusões a quais às vezes nós vamos despertar somente no mundo espiritual. Aí a gente perde tempo. E quando a gente desencarna, a gente vai ver o que nós processamos. Aí será que vai dar tempo de voltar? Para poder reajustar essa situação? Então recorda, né, a importância do nosso tempo. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo chamado hoje? O agora é o que temos. Não podemos deixar para amanhã. Não podemos deixar que esse hoje escapa das nossas vidas. Claro que o hoje que nós fazemos, bem feito, ele vai apresentar para nós sementeira para o amanhã, ou para depois, ou para daqui a um tempo, e para a nossa imortalidade afora. Mas, no entanto, nós temos de fato a hora como se fosse base da nossa realização. Eu mesmo ou daqui ou agora. Então, nós temos que valorizar os recursos que temos, os momentos que nós temos, a consciência do que nós já sabemos. E quantas oportunidades nós já tivemos. Então, meus irmãos, que saibamos aproveitar todos os nossos dias de hoje, com os recursos que nos oferta, que nos presenteia para a nossa construção do bendito amanhã com Jesus, na imortalidade que nos espera. Que nós possamos ter essa consciência de valorizar os nossos minutos, as nossas oportunidades e, principalmente, mas todas as situações e lições vivas que chegam até os nossos corações. Que possamos fazer desse hoje, que possamos fazer desse agora a semente plantada em nossos corações. E que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer a nossa noite, que ela possa ser bastante proveitosa nessa reflexão e que a paz
esteja conosco. E muito obrigada a todos.